Seja bem-vindo ao canal Kardec para Todos. Meu nome é Wanda Rocha e esse é o nosso 15º vídeo. O canal é dedicado ao estudo da doutrina espírita através da vasta obra de Allan Kardec. Antes de começar, quero pedir que você ative o sininho para receber o aviso de novos vídeos. Curta, comente, compartilhe, deixe suas dúvidas, pois assim você contribui para o crescimento do nosso canal. É muito importante que você deixe o seu like, pois assim nosso trabalho ganha mais relevância e engajamento. Por isso, não seja tímido, deixe a sua curtida. E agora, arrume um cantinho sossegado aí na sua casa, pegue o seu livro dos Espíritos para acompanhar comigo, pois daremos prosseguimento ao estudo sistematizado da doutrina espírita. Hoje falaremos sobre a ordem didática do livro 2º de O Livro dos Espíritos, intitulado Mundo Espiritual ou dos Espíritos, em que Kardec trata das relações entre o mundo físico e o mundo espiritual. Para ilustrar essa interação, montamos o seguinte quadro. Temos os espíritos e de um lado o mundo físico e de outro o mundo espiritual. Os espíritos podem interagir de várias formas, tanto com o mundo físico quanto com o mundo espiritual. Vamos ver agora cada uma dessas formas de interação e como elas acontecem. Vamos ver com calma para que você entenda cada uma delas. No processo de nascimento, o espírito passa do mundo espiritual ao mundo físico, ou seja, sai do mundo espiritual e vem para o mundo físico através da encarnação, para viver uma nova experiência. No processo contrário, o espírito passa do mundo físico ao mundo espiritual, ou seja, sai do mundo físico e vai para o mundo espiritual através da desencarnação ou morte. Mas temos ainda uma terceira possibilidade, que é o espírito no mundo espiritual, com suas atividades, seu processo de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, vivendo exclusivamente no mundo espiritual, no que chamamos de estado de erraticidade após desencarnar. Da mesma forma que o espírito vive exclusivamente no mundo espiritual, também vive exclusivamente no mundo físico. Temos então a vida do espírito no mundo físico. Há ainda uma quinta possibilidade, que é o espírito vivendo no mundo físico, mas podendo visitar, interagir com o mundo espiritual através da emancipação da alma. E por último, temos o espírito vivendo no mundo espiritual, mas também conseguindo interagir com o mundo físico. Temos então essas 6 formas de interação entre os mundos físico e espiritual. Do mundo espiritual para o mundo físico, do mundo físico para o mundo espiritual, vivendo exclusivamente no mundo espiritual, vivendo exclusivamente no mundo físico, estando no mundo físico e interagindo com o mundo espiritual, e estando no mundo espiritual e interagindo com o mundo físico. O livro 2º de O Livro dos Espíritos, intitulado Mundo Espiritual ou dos Espíritos, tem uma complexidade maior, pois tem 11 capítulos e está assentado sobre essas 6 possibilidades de interação entre os espíritos encarnados e desencarnados e suas relações entre os mundos espiritual e físico. O mundo espiritual e o mundo físico constituem o universo. O processo de relação entre o mundo espiritual e físico são constantes,
São pessoas circulando incessantemente entre as duas realidades, a física e a espiritual. Vejamos agora a ordem didática estabelecida por Kardec no livro 2º de O Livro dos Espíritos, intitulado Mundo Espiritual ou dos Espíritos. Ao capítulo 1, ele deu o título Espíritos. Nesse capítulo, estudamos o espírito, que participa do mundo físico e espiritual. Nesse primeiro capítulo, Kardec define o que é espírito e de que maneira o espírito interage com os mundos, qual é a sua natureza, e estuda também o corpo espiritual chamado perispírito. No capítulo 2, Kardec irá estudar o processo de encarnação. Como se dá esse processo? Quais são os objetivos da encarnação? Ou seja, toda a trajetória da vinda do espírito para o mundo físico. No capítulo 3 do livro 2º, Kardec trata do retorno ao mundo espiritual e o que acontece com o espírito durante o processo de morte. As situações de encarnação e desencarnação, ou seja, nascimento e morte, dão origem às diversas existências físicas do espírito, ou pluralidade das existências, que é o título do capítulo 4, em que Kardec irá tratar das diversas existências físicas que se dão como consequência do processo contínuo de encarnação e desencarnação do espírito. No capítulo 5, considerações sobre a pluralidade das existências, Kardec demonstra que a reencarnação pode ser fundamentada nos fatos que os espíritos apresentam, mas também tem base nas escrituras e concepções antigas da humanidade que já tratavam do processo de nascimento e morte. No capítulo 6, intitulado Vida Espiritual, Kardec nos traz um panorama da vida do espírito no mundo espiritual. Esse capítulo é considerado o estudo mais completo sobre a vida do espírito no mundo espiritual e trata sobre espíritos errantes, escolhas das provas, relações de simpatia e antipatia entre os espíritos, etc. No capítulo 7, intitulado Retorno à Vida Corpórea, Kardec irá tratar do que ocorre quando o espírito está para reencarnar, o processo de união da alma e do corpo, quais são as limitações que o corpo causa ao espírito, tais como as limitações cognitivas, uma série de limitações de memória e de conhecimentos que o corpo bloqueia no espírito, porque estando encarnado, o espírito sofre uma limitação física muito profunda. No capítulo 8, Kardec trata da emancipação da alma, ou seja, estando no mundo físico, como o espírito interage com o mundo espiritual. Aqui, nesse capítulo, são tratados todos os fenômenos que permitem ao espírito, mesmo estando encarnado, desligar-se parcialmente do corpo para interagir com os espíritos através do sono, dos sonhos, da letargia, da catalepsia, da dupla vista, enfim, todos os fenômenos que permitem ao espírito, mesmo vivendo no mundo físico, ser capaz de interagir com o mundo espiritual. No capítulo 9, intitulado Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, Kardec irá estudar como os espíritos podem interagir com o mundo físico, mesmo estando no mundo espiritual. Este capítulo 9 trata do processo de interferência dos espíritos no mundo físico, que se dá pela mediunidade ou diretamente, quando os espíritos atuam sobre o pensamento dos encarnados e de outras diversas formas no mundo físico. Então, no capítulo 9, Kardec faz duas análises. Estuda os espíritos fora do corpo, ao mesmo tempo em que eles interferem no mundo físico. No capítulo 10, Kardec trata das ocupações e missões dos espíritos, ou seja, tudo aquilo que o espírito é capaz de fazer
nas interações entre o mundo espiritual e o mundo físico, o que os espíritos fazem durante os processos de encarnação e desencarnação, de interação com os dois lados da vida, estando desencarnado, interagindo com os encarnados, e o contrário também, estando encarnado, interagindo com os desencarnados, ou seja, todas as ocupações e missões dos espíritos em todos os estágios possíveis de relação entre encarnados e desencarnados. Após esmiuçar tudo o que se pode dizer sobre as relações entre encarnados e desencarnados, no capítulo 11, Kardec trata sobre os 3 reinos da natureza: animal, vegetal e mineral. Como nós vimos no vídeo anterior, no livro primeiro de O Livro dos Espíritos, intitulado Causas Primeiras, Kardec trata do espírito como princípio inteligente. Aqui nesse capítulo 11, que encerra o livro segundo, Kardec relata o processo evolutivo do espírito, que constitui o princípio inteligente de qualquer animal e dos seres humanos. Então, esse capítulo 11, que trata dos 3 reinos, completa todo o estudo do espírito, desde o reino mineral, passando pelo reino vegetal e animal, até que seja possível o espírito avançar para chegar à condição de espírito humano. Por isso, Kardec encerra o livro segundo de O Livro dos Espíritos, intitulado Mundo Espiritual ou dos Espíritos, com o estudo sobre os 3 reinos. De forma bastante resumida, essa é a ordem didática feita por Kardec no livro segundo de O Livro dos Espíritos, intitulado Mundo Espiritual ou dos Espíritos. Dentro da didática estabelecida por Kardec, percebemos que esse é o estudo mais completo sobre o espírito e suas relações com o mundo físico e o mundo espiritual, na qual todas as interações possíveis são tratadas. Para Kardec, a atualização constante é inerente ao estudo progressivo da doutrina. Qualquer novo conhecimento deve ser assimilado pelo Espiritismo, pois o princípio progressivo é que garante a sua perpetuidade. E a imobilidade, em vez de ser uma força, torna-se causa de fraqueza e de ruína para quem não siga o movimento geral. Se a ciência provar que o Espiritismo está em erro em algum ponto, ele se modificará nesse ponto. A ciência do século XIX, em que viveu Kardec, fazia a divisão dos seres vivos em 3 reinos: mineral, vegetal e animal. No entanto, desde meados do século XX, a biologia agrupou os seres vivos em 5 reinos: animal, vegetal, fungi, protista e monera, excluindo o reino mineral. Uma vez que o Espiritismo integra ciência, filosofia e religião, é necessário, seguindo a orientação kardeciana, que o Espiritismo se modifique para acompanhar a ciência. O espírito que inicia seu desenvolvimento nos seres mais simples da natureza evolui gradativamente até que seja possível alcançar a condição de espírito humano. O livro segundo de O Livro dos Espíritos, intitulado Mundo Espiritual ou dos Espíritos, será posteriormente desdobrado em O Livro dos Médiuns, lançado por Kardec em 1861 e que acabou de completar 164 anos de existência no dia 15 de janeiro de 2025. Tem vídeo sobre o Livro dos Médiuns no canal? Tem sim! Se você quiser rever o vídeo sobre o Livro dos Médiuns, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Estude a doutrina espírita através da obra kardeciana, pois ela é fundamental e de onde emana todo o conhecimento espírita. Além disso, Kardec é profundo e ao mesmo tempo didático, simples, direto e objetivo. E nunca é demais dizer que Kardec fez tudo isso no século XIX, sem eletricidade, à luz de velas,
sem internet e sem telefone. Tudo isso ali, ó, na pena de ganso, no tinteiro. Podemos dizer que o homem era um gênio. Antes de encerrar, quero agradecer sua audiência e pedir que você dê o like e ative o sininho para receber o aviso de novos vídeos. Curta, comente, compartilhe o quanto quiser, deixe suas dúvidas, pois assim você contribui para o crescimento do nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até lá!